Olá pessoal, tudo bem com vocês? Presbítero Marcelo aqui, para gravarmos mais um episódio do Heidelbergcast, né, Reverendo Leonardo? Exato. Estamos aqui no Dia do Senhor 42, lembrando a você que está vendo ali como vídeo eventual, né, que a gente está trabalhando a parte do catecismo que fala da nossa gratidão para com Deus, ou seja, da nossa resposta em relação a toda a obra de salvação que ele fez pelo seu povo. E especificamente aqui, nós estamos falando dos 10 mandamentos. Isso. Estamos na altura do 8º mandamento. Já Né? terminando. Já. Pertinho aí de terminar essa sessão sobre os 10 mandamentos. E a pergunta de número 110, Reverendo Leonardo, que é a seguinte: o que proíbe Deus no 8º mandamento? E antes de responder, o oitavo mandamento, como vai dizer Êxodo 20, versículo 15, não furtarás. Perfeito. E a resposta do catecismo é: Deus não apenas proíbe o roubo e o furto que as autoridades punem, mas também dos esquemas e ciladas malignos, como falsos pesos e falsas medidas, negócio enganoso, dinheiro falsificado e usura. Não devemos defraudar o nosso próximo de maneira nenhuma, nem pela força, nem pela aparência de direito. Além disso, Deus proíbe toda a avareza e todo o abuso e desperdício de suas dádivas. E, na pergunta 111, presbítero, a pergunta é: o que exige Deus de você nesse mandamento? Que eu promova o bem do meu próximo sempre que for lícito e possível. Que eu o trate do mesmo modo que desejaria ser tratado pelos outros e que trabalhe fielmente para ter condições de dar aos necessitados. É muito interessante quando a gente vê a descrição tanto do catecismo, né, aqui de Heidelberg, e outros catecismos também que falam sobre os mandamentos, né, quanto na própria estrutura da escritura, da revelação ali no Sim, Antigo Testamento, né, como é ampliada a visão do mandamento direto. sim. Então, o não furtarás aqui, qual é a visão mais óbvia? Não Não, pegue de alguém alguma coisa que não é sua, sem ele saber. A visão óbvia que é exato. o senso comum é esse, né? Mas você vê, por exemplo, Que é um aqui... pecado, assim, olhando nessa simplicidade, que é um pecado que uma pessoa pode passar uma vida inteira, em teoria, sem praticar. Exato, exatamente. Você pode se gabar de tal. Nunca furtei. Nunca furtei, né? Mas quando você olha, primeiro aqui para o catecismo, né? Quando ele vai dizer assim, Deus não apenas proíbe o roubo e o furto que as autoridades punem, né? Porque são as mais claras, Exatamente. mas também os esquemas e ciladas malignos, como falsos pesos e falsas medidas, negócio enganoso, dinheiro falsificado e usura, né? Ou seja, há muitas maneiras sutis de se furtar, além da maneira clássica que está no senso comum, né? Não declarar o imposto de renda. Não declarar o imposto de renda, por exemplo, né? Ou pesar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos ali, dependendo da intenção, né? Em alguém que tem um comércio, por exemplo, algo extremamente comum Botar naquele tempo. botar o dedo na balança, como Botar diz. o dedinho na balança ali, né? Para fazer aqueles pequenos furtos, que na verdade nenhum deles são pequenos, todos são a quebra do 8º mandamento, né, Léo? Então, assim, ele amplia aqui. E por outro lado, quando você vê a estrutura também no Antigo Testamento, né? Dá vários exemplos nesse sentido, né? E principalmente para a resposta 111, que é o do pensar no próximo, né? Deixar algo para o próximo, como por exemplo aquela lei lá das espigas do Antigo Sim. Testamento, né? Ou seja, fazer algo em que você deixa para o outro algum benefício do seu trabalho, né? O que é interessante, presbítero, é de que, a partir do momento que a própria pergunta ainda 110 condena, por exemplo, a avareza, Uhum. aí é uma coisa justamente para que a gente pare para pensar que isso é um pecado que no mantra moderno é o famoso assim, você tem que pensar em si. Uhum. Então, então se a gente olha, por exemplo, para as nossas posses como algo que é estritamente para mim, porque eu tenho, porque eu mereço, e aquilo ali não se torna algo em que a comunidade pode usufruir daquilo também, não deixa de ser, olhando por essa Uma perspectiva, quebra desse uma mandamento. quebra desse mandamento. Ou seja, você não vai estar, óbvio, você não vai estar furtando, você não vai estar, vou trocar a palavra, efetivamente lesando outra pessoa. Fato. Mas você Mas está fugindo ao propósito. exatamente. Ou seja, de que você entende que é aquele clássico princípio, a gente como cristão, é assim,
No Jockey, Marcelo, eu não lembro a última vez que a gente abordou diretamente sobre esse assunto. Meio que sempre meio que tá embutido. Mas tudo que a igreja já teve uma fase que falava sobre mordomia o tempo todo. Mordomia Mordomia cristã. cristã. Exatamente. Sabe? E eu entendo que é um conceito que, em particular para os dias modernos, isso tem que estar voltando um pouco à tona. De que a gente é mordomo das coisas que Deus nos deu. Até porque é interessante isso, né? Acho que toda geração ela tem uma maneira diferente de quebrar esses mandamentos, Sim. né? E o ser humano é extremamente criativo na maneira como ele quebra os mandamentos. Talvez a gente esteja passando por uma fase muito crítica nesse sentido do oitavo mandamento, porque as pessoas estão divulgando com muito fervor maneiras de ganhar dinheiro fácil. Com Porque certeza. esse é o ponto positivo desse mandamento, Bet. né? Ou seja, o não furtar o mandamento direto. Com qual profundidade? Aquilo que a gente já falou por aqui, né? Desde as pequenas coisas, pequenos ganhos ali que você pode ter em cima do outro, na usura, por exemplo, né? Mas tem um sentido positivo do mandamento, que é qual é a maneira objetiva de você aferir lucro, de você aferir dinheiro, né? É através do Trabalho. trabalho. Esse é o único meio validado na escritura para você ganhar dinheiro e enricar. E na atualidade está vindo com muita força os modelos alternativos. As bets, o ganhar dinheiro em rede social, simplesmente por rede social. Marcelo. Se vende hoje, né, Léo, uma imagem, você não pode abrir um Instagram hoje, que é gente arrotando dinheiro, como se fala por aí, tá certo? Trabalhando pouco, fazendo um videozinho aqui, outro acolá, né? E se expondo à quebra de uma série de outros princípios, Sim. como imoralidade, por exemplo, e quebrando também diretamente esse mandamento aqui do não Eu furtarás, estava né? comentando mais cedo justamente aqui com a Tassi, né, gravando outra coisa, que você pegar qualquer site hoje de notícia, Marcelo, em algum momento vai ter uma notícia assim: fulaninha fez R$ 500 mil por ano com filme adulto. Uhum. Né? Um site pornográfico desse saiu a informação dizendo que mais ou menos 3% da população norte-americana, lembrando que moram 360 milhões de pessoas nos Estados Unidos, mais ou menos, estão nesse site como produtora de conteúdo. Ou seja, então qual é a ideia? Eu vou ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto. Dá dinheiro isso aqui. É um trabalho que eu faço a hora que eu quiser. Trabalho fácil. Exatamente. Nem vou entrar no mérito da quebra do sétimo mandamento que a gente abordou isso semana passada, no podcast passado. Olhando estritamente para como eu vou ganhar dinheiro. Se eu quero ganhar muito dinheiro, pô, eu posso me aposentar, não preciso fazer mais isso. Então, é uma geração que não quer ter trabalho, quer ter um monte de direito, eu mereço isso aqui. Um monte de direito, um monte de dinheiro. Mas como você vai ganhar isso? Com o suor do seu rosto, por aí vai? Não, isso aí eu não quero, não. Isso é uma coisa interessante, que um dos grandes argumentos dessas pessoas que ganham dinheiro, por exemplo, com prostituição, Sim. é dizer assim, eu não estou ferindo ninguém. Ninguém. Você vê porque quis. Eu estou... Não, e outra coisa, eu estou fazendo isso com o meu próprio corpo, né? Eu sozinho, eu e meu cônjuge, etc, né? Meu próprio corpo. E é interessante quando a gente olha a terceira linha desse mandamento, diz assim, ó, não devemos defraudar o nosso próximo de maneira nenhuma, nem pela força, nem pela aparência de direito, né? Veja que coisa interessante, né? Primeiro, tá errado a premissa de que a Sim. pessoa não tá fazendo nada para com o outro de errado, né? Mas o princípio é exatamente o contrário, ou seja, você tem que trabalhar licitamente ou não causar nenhum dano ao outro, porque embora as pessoas façam o que estão fazendo por dinheiro, pensando só em si mesmo e achando que não estão ofendendo ninguém, além de si mesmo, se é que estão se ofendendo, não há nenhum pensamento em relação ao outro nessas premissas pecaminosas. Enquanto que a essência do mandamento não é só aprofundar do que é o não furtará, mas qual é a preocupação que você tem que ter com o outro em qualquer instância que você tem em relação a ter os seus bens, né? Ter o dinheiro, aferir dinheiro, etc. Presbítero, se for dar um exemplo para só nesse ponto, né? Uma coisa que a gente tem que trabalhar internamente na nossa igreja, tá melhorando, mas ainda tá longe de tá bom. Quando acaba o culto, como muitas igrejas têm, um cafezinho e peta. Não jogue, o que tem é isso. É café e tem umas petas lá. Faz o teste, presbítero. Quando terminar o amém, saia da porta, fique lá embaixo. Rapaz, pros meninos, não pros adultos, mas pros meninos, aquilo vira uma zona de guerra. Uhum. Dizer, assim, se fosse uma coisa
especial, diferente, uma coisa que você nunca comeu na vida. Rapaz, deixa eu pegar logo aqui. Mas pronto, tem 2 lugares que a gente, vou me colocar no meio dessas pessoas, a gente quebra esse mandamento com facilidade. Um é isso. É diante da mesa quando tem comida. A gente é meu. Uhum. Pronto, aqui Farinha pouco, meu perão meu primeiro. primeiro. Pronto, aqui na Teresina tem um esquema que você já viu isso várias vezes e até hoje eu não consigo entender. Que é em festa de criança. Uhum. Aí tem lá os salgados, tem tudo, e tem a mesa do doce. Marcelo, eu só vi isso aqui. Eu não conheço outro estado que tem. Que as mães já vêm com a cestinha para guardar os doces, porque sabe que todo mundo vai pegar para levar para casa. E sabe que o copo de plástico é pequeno. Né? Pequeno. O cara não vai comer ali. É impressionante. Qualquer teresinense, por favor, deixe no comentário e me explique a lógica disso. Não é a ideia, eu vou comer um doce aqui para me satisfazer. Não, não. Eu vou pegar 50 para levar para mamãe, titia, para o cachorro, para a vizinha, não sei o que, tal, tal. E não vou pensar no meu próximo. Então não deixa de ser uma maneira de você estar furtando o outro. Por quê? Porque você não está pensando no, rapaz, eu quero que fulaninho experimente isso aqui. Tá certo? O princípio da equidade. Exatamente, Também, né? eu quero ter ali, tá à disposição de todo mundo, ou então às vezes até o contrário. Aí vamos dar um exemplo positivo agora do jockey, que a gente já aprendeu, e eu não vejo assim em outras igrejas ainda. Quando a gente tem qualquer evento de comida na nossa igreja, né? Você tirando essas pretas do final do culto, já sabe a fila como vai ser. Mulheres na frente, os homens no fundo. Uhum. Entendeu? Ou seja, e aí a gente percebe que é uma maneira simples dos próprios homens servirem as mulheres naquele momento. Diz assim, ó, sirvam na frente. Se acabar a comida, a gente espera, tá? Porque é assim que a gente tem que ser, a gente tem que tratar. Então veja, quando a gente amplia esse mandamento para as coisas básicas do dia a dia, aí eu ouso dizer que talvez seja um dos mandamentos que a gente mais quebra. Uhum. Mais quebra. Porque a gente vai estar sempre pensando o que eu quero para mim, ao invés de servir o próximo com meus bens, o meu dinheiro, entendeu? Ou seja, para mim, para você, por exemplo, nunca vai ter orçamento suficiente para livro. Uhum. Quanto mais puder, meu filho. Meu livro já não cabe nem. Marcelo, depois eu vou mandar uma foto para tu. Meu livro não cabe nem na resistente. Eu tô botando de lado, um em cima do outro, tá assim. Tá cobrindo os de Mas eu trás. tenho uma solução para isso. Me dê. Eu tenho um cômodo lá em casa que você pode botar. Foi E pronto. eu lhe dou na hora que você quiser. Você pega o livro tal, eu vou lá e Uma entrego. maneira que eu estou fazendo isso é migrando um pouco para o digital, para salvar espaço na prateleira. Mas uma outra coisa também que eu tenho feito é exatamente isso. Pelo menos, eu tenho feito isso pelo menos uma vez por mês, insensável, sem vacilar. Eu pego do meu orçamento para livro e eu dou um livro para alguém. Rapaz, lê esse livro aqui. Sabe? Tu lê esse livro aqui. Eu mando para uma pessoa, porque é uma maneira de eu dizer assim, poderia ser para mim. Eu poderia comprar um outro Mas livro. eu quero dar para Mas eu você. quero dar para você. Eu quero porque além do. E perceba, sabe o que eu acho bonito, Marcelo? Assim, uma própria Bíblia, ela. Se todo mundo aplicasse o copo que não dá para ser. Mas o princípio básico da regra de ouro da Bíblia. Porque a regra de ouro do mundo é não faça com o próximo. Que você não quer que faça para você. Cristo, ele subverte isso colocando na ativa. No positivo, sentido positivo. Faça com. Porque é como o Heidelberg vai dizendo para o 111, né? Ou seja, Exato. A resposta é exatamente com base no princípio da lei de ouro, né? faça algo. Então, o meu ponto é simples. Se eu pego um livro naquele mês, ao invés de comprar para mim, eu dou para o Marcelo, e o Marcelo usa o mesmo princípio, a gente vai ficar se alimentando nesse aspecto. Rapaz, eu vou comprar um livro para mim, vou comprar para o pastor. Aí eu, ou seja, ninguém vai sair nem perdendo nesse aspecto. Mesmo que o Marcelo não me dê nada, eu saí ganhando porque eu servi o meu irmão. Mas se o Marcelo sendo crente pensa da mesma forma, seja eu o alvo, seja o Dalmi, por exemplo, parente, não dê livro pro Dalmi não, que é um dinheiro jogado no mato. Só se for devocional, tá certo? Mas ele fizer isso com o Dalmi, ele vai sair ganhando, o Dalmi faz com a taça, e fica essa corrente que é como o mundo deve funcionar. Sabe? Só que a gente hoje vive num mundo, e é isso uma coisa que eu estava refletindo no nosso podcast, sobre algo óbvio. Veja que os mandamentos que concernem a Deus, eles são maiores e requer uma explicação mais detalhada de algumas coisas. Mas observe que no que concerne o próximo, as leis são muito diretas. Honre pai e mãe, não mate, não adultere, não furte, não levante falso, não cobice. Por quê? Não é porque é a ideia de que você vai se regular,
Mas é que você perceba que se uma sociedade tem isso aqui embutido nas suas leis, por exemplo, a sociedade vai caminhar melhor, né? No livro do As Pessoas Mais Esquisitas da Face da Terra, me fugiu o nome do autor agora. O primeiro capítulo, Marcelo, vale a compra do livro, que ele vai pontuar exatamente, por exemplo, como o cristianismo foi fundamental para a consolidação da monogamia. Aí o cara vai mostrar como a monogamia na sociedade ocidental foi um pivô para o desenvolvimento dela em tudo, inclusive para a pessoa enriquecer. Então, o meu ponto é de que se você quer se tornar uma pessoa rica, e aqui eu quero usar o padrão de Westminster de riqueza, que riqueza não é você estar vomitando dinheiro, não é você ir para o Caribe, né, tirar foto no iate. Riqueza é você ter dinheiro, mais dinheiro amanhã do que você tem hoje. Então, se eu tenho R$ 20 hoje e amanhã eu tenho R$ 21, amanhã eu estou mais rico do que eu estou hoje, e assim sucessivamente. Então, E ele até, o Heidelberg traz esse princípio quando ele fala do não desperdício. exato. Ele termina a resposta à pergunta 110 falando exatamente do não desperdício, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que, se a gente fosse pegar as bases, os princípios que a gente tem falado aqui, é de que há uma maneira direta do não furtar, que todo mundo conhece, mas Sim, há algo mais profundo que isso. com certeza. E há um sentido positivo, que é o sentido do trabalho, que hoje isso está desvirtuado em vários âmbitos, né? Em várias facetas desse prisma, como, por exemplo, ganhar muito dinheiro em curto intervalo de tempo, que a gente comentou aqui, com meios absolutamente ilícitos, como a prostituição, Ou apostas esportivas, as famosas bets. ou ainda não querer trabalhar, Exatamente. que é a ociosidade. Então, a gente vem também passando por uma geração de crentes, né? Inclusive jovens, que questionam a validade do trabalho. Mas é bem interessante isso, porque a profundidade do mandamento, ele não vai trabalhar apenas com o lado ativo do trabalho, mas aquilo que a gente está falando agora, Sim, que é o propósito do trabalho. Então, o crente, ele, principalmente os crentes jovens, homens aí, né, que porventura estão nessa vibe da ociosidade, né, ele deve buscar o trabalho porque é a forma positiva de não quebrar o mandamento e porque existe uma implicação secundária nisso muito importante, né, que é ajudar a quem precisa, ajudar ao necessitado. Claro que a gente está falando que ganhar dinheiro licitamente, se tornar rico por meios lícitos, sim. zero problema com isso, a escritura não tem nenhum problema com isso, né? E o sucedâneo direto e fundamental disso, que é o quê? Ter com que acudir o necessitado. É interessante o apóstolo Paulo falando sobre isso, né? Sim, Porque ele vai citar exatamente isso, né? Olha, dois pontos aqui nesse ponto do apóstolo Paulo, que é, ele vai dizer, você vai tirar o velho e se revestir com o novo. Ele vai falar isso em Efésios capítulo 4. 4. Você está cheio do Espírito, né? Ele vai falar um pouco mais na frente o que é que significa. Isso. Um pouquinho antes disso, ele vai falar o que é que significa tirar o velho e colocar o novo. E ele vai dar isso como exemplo, ele vai dizer exatamente o quê? Aquele que furtava Não furte. antes trabalha. Para quê? Para ter com que acudir o necessário. Necessário. E é interessante que ele fala também, né? Que nós somos imitadores de Deus. Interessante. Porque a base do mandamento positivo, no final das contas, é o quê? Sermos imitadores de Deus. Sim. Que Porque trabalha Deus até hoje. trabalha até hoje. Ele trabalhou na criação, trabalha na providência, trabalhou na redenção da maneira ativa, né? É dito que Cristo viu o fruto do trabalho das suas mãos, né? Trabalho das suas E mãos. consumou o trabalho. Está terminei. Está consumado na cruz. Foi o que ele queria. Então, nem meios ilícitos para dinheiro fácil, ou simplesmente dinheiro fácil, nem deixar de trabalhar, porque trabalhando você está imitando a Deus. Sim. Trabalhando você está sendo mais parecido com Cristo Se santificando mesmo. e com o propósito correto. Uma santificação com o propósito correto. E qual é o propósito correto pegando diretamente Paulo falando, por exemplo, para ter com que acudir o necessitado? Mas não só para isso. Você está pensando no outro, que é a segunda tábua da lei, né? Como você está colocando aí. Exatamente. Então, assim, isso tem que estar muito fundamentado no nosso coração, muito fundamentado na nossa cabeça, né? E a gente tem que olhar, outro ponto que a gente conversou aqui, coisas simples, como a peta no final Do culto. do culto, né? E analisar as nossas atitudes, nós estamos sendo testemunhas nisso, né? A gente está sendo fiel nisso, né? Se a gente está se santificando nisso, se a gente está sendo exemplo nisso também.
em olhar para esse 8º mandamento, né? Eu acho interessante, Marcelo, que já caminhando aqui para uma conclusão, é de que como a gente só trabalha com esse aspecto mais punitivos do roubo, do furto, que a sociedade, como ele vai dizer no início, né, que a justiça pune, a Uhum. gente ignora essas facetas que são muito práticas, fundamentais, mas eu queria pontuar o óbvio. Deus criou você para trabalhar. Quando ele cria o homem, o trabalho não foi uma invenção, como já vi no Filósofo de Porta e Banheiro. Quem inventou o trabalho foi quem não tinha o que fazer. Né? O trabalho foi uma invenção criada por Deus porque é uma característica dele. Então ele cria o Exato. homem no jardim, o que é que ele diz? Trabalhe. Você vai ter que expandir esse jardim. Nós vamos ver já isso no próximo mandamento, né? Exatamente. Não há nada que ele peça para nós que não é uma característica dele, né? Dele. É dele. Então, ou seja, Ou algo que ele faça, né? então assim, ele botou isso para você para trabalhar. Então, a vocês, homens em particular, eu estava conversando isso com um geriatra que estava na nossa igreja, e eu perguntei para ele assim, rapaz, acontece isso mesmo? Pestos, o nome dele. Pestos, acontece isso mesmo? Ele acontece, pastor. Que eu perguntei assim, que é quando é que acontece os maiores índices de depressão em homens? Aí ele falou, o cara se aposenta. Ah, sem dúvida. É quando o cara se aposenta. O cara se aposenta, pastor, abre a porta, porque ele, na cabeça dele ele perdeu um propósito, Uhum. sabe, de olhar. Então, é o cuidado que a gente tem que ter, o óbvio, é que o trabalho nunca é, como nada na vida, mas focando no trabalho, não é para ser uma idolatria. Uhum. Em Cristo, a gente vai entender que há coisas muito mais importantes e maiores que o nosso trabalho, mas que o trabalho é uma maneira de nos moldar à semelhança de Cristo também. Até para aprender como Cristo, eu vou pegar um exemplo agora um pouco mais duro, que é o que Pedro vai trazer em 1 não sei se do caso de Efésios, de acudir. Agora vamos olhar um pouco mais difícil, que é o que Pedro vai dizer em 1 Pedro 2 e 3, que é você trabalhar num contexto que seu chefe vai lhe humilhar. Uhum. No caso dele, olhando para escravos, que vai até bater mesmo. Então, aquilo E você ali, não deve furtar tempo, por exemplo, ali, né? exatamente. E Você não, nem energia de trabalho ali, né? já que esse cara me bateu, eu vou dar uma enrolada aqui. É o contrário, você vai trabalhar com força e empenho, porque foi desse jeito que Cristo fez. Exato. Então, se empenhe no seu trabalho, por mais menial que você acha que seja. Se você trabalha de empacotando, eu costumava dizer assim, se você trabalha é para mim um emprego mais tedioso que existe, eu não conheço todos os empregos, é cara que recebe pagamento de estacionamento de shopping. Trabalha naquele currículo, naquele cubículo o dia todo para validar ticket de estacionamento. Sim. Se você trabalha nisso, faça aquilo para a glória de Deus. Aquilo ali é um instrumento de você servir a outra pessoa. Até você, mas só pastor, tem gente que não vai dizer nem obrigado para mim. Você não está fazendo por causa dele. Você está servindo o outro, primeiramente, porque você serve a Deus. E todo trabalho produtivo, não importa qual seja, é um trabalho que vai servir outra pessoa. Nunca só a você mesmo. Ou seja, o Marcelo, como médico, por exemplo, ele pode ter dito lá atrás para ele: você é médico, sei lá, porque eu quero ganhar muito dinheiro. Mas não tem como, por exemplo, um médico não servir outra pessoa por próprio fruto do chamado dele. E aí é interessante isso, e você sabe disso melhor do que eu, e é o seu caso também, por exemplo, que quais são os médicos que a gente costuma mais falar bem? Não são necessariamente os mais famosos, os fulanos, mas é aquele que o quê? Que nos tratou bem. Uhum. Aquele que conversou com a gente, aquele que sabe o nosso caso e tudo, tal. Rapaz, fulaninho, aquele doutor ali me deu atenção. Aquele doutor fez não sei o quê. Então, ou seja, a gente não tem desculpa, não importa se como médico, se trabalhando no validação de ticket de estacionamento. Deus colocou você no trabalho para servir outra pessoa, para acudir aquele quando precisar. Trabalhe, não furte e que Deus o molde a semelhança de Cristo nisso também. Amém. Beleza? Então, fica aí, né, o nosso comentário nesse mandamento. Curta e até o próximo mandamento, se Deus nos permitir. Até mais, pessoal. Até a próxima, pessoal.